Converso agora com o Gleison Begali. Ô, Gleison, não dá para te apresentar sem falar que você é o presidente da Câmara, embora o assunto não seja política hoje. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, muito bem, Lubeno. Sempre um prazer falar contigo. E estamos aí à sua disposição. É bom não falar de política às vezes, viu? O assunto hoje não é mesmo política. Política a gente conversa outro dia, tomando um café. Hoje eu queria conversar com você, Gleison, sobre xadrez. Você é um jogador de xadrez e um grande incentivador do xadrez, acho que na região toda, né? Na verdade, eu tenho a minha vida, né? A história da minha vida está ligada ao xadrez, né? Comecei a jogar xadrez com 6 anos de idade, aprendi a jogar xadrez com meu tio, e por volta dos 15, 16 anos, comecei já a ministrar aulas aqui no clube de tênis, né? Nessa época no clube de tênis. Dali fui para o Colégio São Mateus, onde trabalho até hoje. Fiz um belo projeto nas escolas do município e até hoje sou enxadrista, sou incentivador, divulgador, enfim. Fizemos eventos em Catanduva de abrangência nacional e internacional, formamos grandes jogadores. Então, graças a Deus, consolidamos uma marca aí, não só na região, mas no Brasil todo. Isso que eu queria comentar com você também, Gleison. Muitos dos seus alunos aprenderam a jogar xadrez e foram para o mundo, foram Brasil afora, foram estado afora. Tem campeões. Você pode citar alguns desses alunos, Gleison, e contar para a gente a vitória deles ou a carreira deles? Olha, Lubeno, nós temos aqui em Catanduva muitos jogadores que se destacaram. E como a maior parte deles começa com a gente na fase escolar, né, dentro das escolas, e não só um trabalho realizado por mim, mas também por outros professores que derivaram aí desse trabalho que a gente realizou, né? Então temos hoje jogadores espalhados aí no Brasil. Muitos vão para a faculdade, incorpora as equipes das faculdades. Aqui mesmo na Faculdade de Medicina a gente tem alguns alunos, em outras universidades, faculdades, Brasil afora. Temos campeões, temos jogadores que se tornaram profissionais de xadrez, como é o caso, por exemplo, do Luiz Paulo Sup, que é o número 1 do Brasil hoje, mora em Catanduva, não representa Catanduva, mas é morador aqui da cidade, foi formado aqui na cidade, e tantos outros nomes. Esse final de semana mesmo, recebi aí a grata surpresa de uma aluna que está morando na França. Ela dá aula de xadrez na universidade lá na França, e pôde enfrentar o grande mestre, talvez um dos maiores de todos os tempos, talvez não, na minha opinião, o maior de todos os tempos, o Garry Kasparov, numa simultânea. Ela foi a única mulher a enfrentá-lo, enfim. E eu tenho outro ex-aluno também que está na Austrália também dando aula de xadrez, foi fazer um mestrado lá, uma especialização, e também agora está dando aula de xadrez. Enfim, a gente está vendo, então, frutificar, né? Replicar. Esse pessoal aí passaram pela nossa vida e a gente deixou alguma coisa de importante ali. E muitos que hoje são pais de alunos, novamente, são alunos que se tornaram pais e que os filhos estão jogando xadrez. O pessoal me procura: Gleice, comprei o jogo essa semana, estou ensinando a filha, o filho. O xadrez, Lubeno, como qualquer outra atividade, não é um bicho de 7 cabeças. Eu costumo comparar muito com o atletismo, por exemplo. Qualquer um de nós podemos aí fazer uma corrida, fazer um lançamento de dardo, enfim. Agora, se tornar um grande maratonista ou um grande enxadrista, aí já requer muita dedicação, muito esforço. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é essa dificuldade que muitos pensam ser. Porque às vezes observa a pessoa jogando e não vê muito sentido ali nas coisas e acha que aquilo ali é muito complicado. Mas, de fato, não é. Uma criança de 5, 6 anos já consegue aprender o jogo. E agora, se tornar um exímio enxadrista, um grande jogador, aí sim requer muita dedicação, como em qualquer outra atividade esportiva, intelectual. Bom, o xadrez, pelo que você está falando, Gleison, ele tem muito a ver com treino, né? Com estudo de técnicas. Não é algo simples. Olha, eu jogo aqui o peão, começo com esse e o jogo se desenvolve normalmente. Tem que ter muito estudo, tem muita técnica, tem jogadas infinitas do xadrez, não é, Gleison? O algoritmo é muito extenso. Se você for parar para avaliar aí,
É praticamente infinitas possibilidades, porque para cada movimentação existe uma série praticamente infinitas de possibilidades. E sim, ele é um jogo bastante, né? Aí depende muito de onde você quer chegar. Tem aquela pessoa, como jogador de bola de final de semana, que só quer bater uma bolinha, só quer se divertir, passar um tempo. E tem aquele jogador de xadrez também, só quer brincar, jogar, se divertir, enfim. Então depende de onde você está e onde você quer chegar. Se você quer seguir uma carreira realmente de participação em eventos, em competições, né, se tornar, ainda que não um profissional, mas um jogador de nível, você tem que se dedicar bastante. Agora, se você quer apenas se divertir, passar um tempo, aí não precisa de nada disso. É só montar o tabuleiro, arrumar um parceiro e se divertir. Como eu conheço muitos amigos que fazem isso, né? Se reúnem aí 4, 5 que gostam, abre uma cervejinha, um refrigerante, um petisco e passam ali algumas horas se divertindo, fazendo algo que lhes dão prazer. A gente vê nos campeonatos, Gleison, que cada jogador tem um tempo para jogar, tem um reloginho. Na brincadeira do dia a dia não tem nada disso, como você falou. Mas as regras básicas, que são esse só vai para a diagonal, aquele só anda de um em um, aquele anda em L. Essas são as regras básicas. Mas tem algumas jogadas que são pré-determinadas. Inclusive, as saídas, algumas têm nome, né, Gleison? Todas as aberturas no xadrez têm nome, e são muitas. Para você ter uma ideia, Lubeno, a bibliografia do xadrez ela é gigantesca, uma das maiores no mundo, dado o número de livros publicados, de estudos e tudo mais. Então, existem inúmeras variantes, aberturas. Para cada abertura existem as variantes, e cada variante recebe o nome da pessoa que a inventou ou da região onde foi inventada. Existe, por exemplo, a defesa brasileira, por exemplo, siciliana, Sveshnikov, russa, italiana, enfim. E aí dentro, Caro-Kann, e dentro dessas aberturas existem as variantes que recebem os nomes daqueles que a estudaram e assim por diante. Então é um caminho bastante longo assim e vasto. E aí daí que requer, né? Aí da onde você quer ir, aonde você quer chegar, né? Se você quer só brincar, você não precisa saber nada disso. Agora, se você quer um estudo, um avanço maior, aí você precisa se dedicar um pouco mais. Aliás, hoje está começando o torneio de candidatos, vai ser na Espanha. O que é o torneio de candidatos? Nós temos um atual campeão mundial, que é o Magnus Carlsen, que é um norueguês, mora na Noruega e tal, o melhor jogador da atualidade, em atividade. E aí, todos os anos, há o torneio de candidatos, onde sai aquele que vai enfrentar o campeão mundial. Então, hoje começa, são 8 jogadores, que aí eles se classificam em cada um dos continentes, nas seletivas que tem, e aí esses 8 melhores jogadores se enfrentam, e aí vai sair um que vai enfrentar o campeão mundial. Entendi. Agora, Gleison, a gente teve recentemente, não faz tanto tempo assim, uma série na televisão, Os Gambitos da Rainha, que chamou muito a atenção para o jogo. Esta série deve ter, acredito eu, feito com que muitas pessoas se interessassem pelo xadrez. A procura aumentou depois da série, Gleison? A procura pelo xadrez aumentou muito na pandemia, Lubeno. Ao contrário da maior parte das modalidades esportivas que ficaram, né, em queda, em baixa, o xadrez teve um avanço, um crescimento exponencial. As plataformas de jogos online cresceram demais. Porque o xadrez, ao contrário de outras modalidades, você consegue jogar online praticamente da mesma forma que você joga presencial. Com as mesmas habilidades presencial, você consegue aplicar sem perda nenhuma no jogo online. Então, houve um crescimento, a busca pelo termo xadrez ou chess, né, em inglês, cheques em francês, enfim, do termo xadrez nas mais variadas línguas, ela aumentou mais de 1000% nos sites de busca, por compra de materiais e tudo mais. E nessa vertente, dentro ainda desse processo, surgiu, então, o gambito da rainha. Gambito é um termo de uma abertura, de uma jogada do xadrez. É quando você sacrifica um peão na abertura em troca de um desenvolvimento. E, obviamente, a rainha é uma peça do jogo. Então, o gambito da rainha é uma abertura do xadrez, que, na verdade, um termo mais técnico seria gambito da dama ou gambito da rainha. E ele foi baseado em posições reais, em jogos reais
que aconteceram na história do xadrez. Inclusive, o Kasparov foi o mentor ali, intelectual das jogadas, das partidas. E o legal é que quem joga xadrez se encantou e quem não sabe jogar xadrez gostou muito da série. Foi onde que houve esse boom dentro da Netflix aí, que ficou por vários meses ali como a primeira série mais assistida e ajudou muito também na divulgação. Muitas pessoas me procuravam, perguntavam se eu tinha assistido a série, querendo aprender a jogar, auxiliou bastante. O campo aí do xadrez cresceu muito com a série e com a pandemia em si também. Foi fatores aí que fizeram com que o xadrez crescesse muito, abrisse novos campos de trabalho, entre outras coisas. Ô, Gleison, o xadrez, ele é apaixonante? Olha, Lubena, eu sou suspeito em falar. Eu jogo xadrez praticamente todo dia pelo celular. Nem que fosse na hora de deitar, eu deito na cama, entro no aplicativo e aí eu jogo para pessoas que eu nem sei quem são, né? O aplicativo ele te emparcera com alguém, você só escolhe o ritmo que você quer jogar, que é o tempo. Geralmente eu jogo partidas de 3 minutos com 2 segundos de acréscimo, são partidas rápidas. Mas é raro um dia que eu não jogo pelo menos 1 ou 2 partidas. É claro que geralmente já na hora de deitar, geralmente é horário, eu chego em casa, faço as coisas, tomo meu banho, enfim, aí na hora de ir para a cama, aí eu falo, agora deixa eu me divertir um pouquinho, porque eu gosto muito, na minha opinião, é um dos jogos, é o rei dos jogos, né? É extremamente agradável e eu me sinto bem, eu gosto da disputa, né? Da participação ali, e nem sempre a gente ganha, né? Então, aí depende, tem hora que você joga uma partida e já não tá dando mais conta pelo sono, né? Já tá ficando com sono e acaba dormindo. Aí já tem que fechar. Mas é um jogo que é muito apaixonante. É um jogo realmente extraordinário. Agora, Gleison, quem aprendeu a jogar xadrez há muito tempo atrás, continua jogando com as mesmas regras ou as regras evoluem, como o futebol, por exemplo? Os movimentos das peças não sofrem alteração acho que já tem mais ou menos, acho que provavelmente por volta de 100 anos aí que o xadrez não tem nenhuma mudança nos movimentos das peças. E aí eu poderia dizer para você que é muito parecido, vamos dizer, com o futebol também. Ali dentro das 4 linhas, praticamente você não muda a forma de jogar, né? Agora, existem algumas situações de regras oficiais que alteram constantemente. Então, existem algumas situações que já é mais uma questão mais de questões mais profissionais mesmo, mas as regras alteram. Número de lances irregulares, alteração de tempo, formas de cumprimento, enfim, existe uma série de situações aí, obrigatoriedade no cumprimento. Existem algumas situações ali que são constantemente alteradas pela Federação Internacional, assim como no futebol também existem essas alterações. Então, é uma atividade que está se modernizando constantemente também. A maior das alterações, talvez, Gleison, seja a inclusão do tempo de jogo, porque não tinha antes, né? As partidas demoravam dias, meses, né? Existe muita lenda em torno disso, viu, Lubeno? Na realidade, nunca existiu essa questão, as partidas demoravam dias ou meses. O que acontecia é que sempre, nas partidas oficiais mesmo, desde que existem os relatos de campeonatos oficiais, sempre foram cronometrados. Pode não ser com relógio como a gente tem hoje, mas havia o uso de alguma forma de tempo para limitar os jogos de cada jogador. O que acontecia é que sempre existiu muitas partidas por correspondência. E aí sim, essas partidas por correspondência, como que as pessoas faziam? Elas faziam os lances escritos no papel, então, eu vou jogar o peão 4 rei. E aí mandava a carta para a pessoa. Você imagina isso em 1800 bolinha, isso acontecia. Até essa carta chegar lá, o cara respondia, ele jogou E4, peão 4 rei, eu vou jogar peão 5, bispo da dama. Ou C5, como na notação mais convencional hoje. E aí ele já respondia, se você responder tal coisa, vai ser tal lance. E essa partida demorava anos, às vezes, para terminar. Porque até essas trocas de correspondência, hoje você tem os aplicativos online, hoje você pode fazer por e-mail, né? Ainda tem amantes ainda dos jogos de partidas por correspondência. E o engraçado é que essas partidas por correspondência, Lubeno, elas deram resultados assim em excepcionais jogos, porque essas partidas a gente consegue reproduzir. Então, grandes jogos da história foram feitos através dessas partidas por correspondência, porque a pessoa recebia a carta, imagina ela numa situação já do meio-jogo, com a partida, uma situação bem
aguda, a pessoa às vezes ficava ali, demorava às vezes uma semana para responder. Então, ele ficava pensando, chamava o amigo que jogava para ver a posição, e ali ia se discutindo. Hoje esse tipo de jogo perdeu muito interesse por conta dos computadores. Se você tem uma partida hoje, uma posição, você coloca no computador, o computador vai te dar o melhor lance, a resposta. Então a gente não sabe mais quem é que está jogando nesse tipo de situação, né? Se é a pessoa, se é o computador. Obviamente que a gente conta sempre com o bom senso e com a ética das pessoas. Quem se dispõe a esse tipo de jogo geralmente se preza muito por essas questões éticas. Mas perdeu muito o interesse devido à tecnologia hoje. Mas essa questão de que uma partida demorava semanas, meses, daí é lenda, tá? Não existia isso. Sempre houve cronômetro, uma forma de controlar o tempo. Mas aí em todo o esporte, toda modalidade tem as histórias que vão passando de um para o outro, né? E criando isso. Mas sempre foi cronometrado. Ok, Gleison, só para a gente ir para os finalmente do nosso bate-papo, queria saber de você que campeonatos você já ganhou. Nossa, Lubeno, já ganhei tanto campeonato. Já ganhei O que te campeonato marcou? paulista do interior, já ganhei o medalha de ouro no Festival Nacional por equipes, como melhor tabuleiro. Aí campeonatos aqui regionais, essas coisas, muitos. Obviamente já perdi muito mais do que ganhei, obviamente, mas graças a Deus eu tenho como jogador, tenho uma trajetória bastante discreta, vou ser honesto para você, nunca ganhei assim competições de alto destaque. Faço parte do ranking da Federação Internacional, né? Tenho a titulação de instrutor nacional de xadrez, mas as minhas maiores proezas foi como professor com os meus alunos. Os meus alunos obtiveram projeção e destaque em competições de renome, tanto no cenário nacional quanto internacional, como é o caso de titulações, né, de grandes mestres, de mestres nacionais, campeonatos brasileiros, várias categorias ganhamos. Já levei atletas para vários países representando o Brasil, porque foram campeões nacionais, campeões estaduais, então, uma série, muitas vezes. O Colégio São Mateus já foi campeão brasileiro escolar, ou seja, entre todas as escolas do Brasil, em Araxá, se não me engano, foi em 2012 ou 2014, não me lembro agora. Foi a melhor escola do Brasil, a nossa equipe venceu todas as equipes, todas as escolas do Brasil. Então, é uma história de muitas conquistas e, como tudo na vida, de muitas derrotas e aprendizado. É uma história bonita dentro do xadrez, com certeza. Bacana, Gleison. Eu queria te parabenizar, não só como jogador, mas por essa questão de levar o xadrez para os seus alunos, e que bacana que os seus alunos acabaram aí se destacando, né? Porque é gostoso ser professor, né, Gleison? É gostoso ver os outros se destacando quando você plantou a semente, né? E ver eles crescendo é uma grande satisfação para quem ensina, né? É quando a gente vê, né, o resultado do aluno, você sabe que tem tua mão ali, né, que tem teu dedo ali, é sempre muito gratificante, realmente. Quem é professor sabe, principalmente nessa área esportiva, eu sofro muito mais. Porque quando eu estou jogando, eu não sofro tanto quanto como professor. Porque quando você está jogando, é você com você mesmo ali, você toma as suas decisões, os teus acertos, os teus erros, né? Agora, quando você está assistindo os alunos jogarem, aí a coisa complica um pouco mais, porque você não pode falar na hora do jogo, né? E às vezes você vê o aluno acertando, você fica feliz. Você vê ele errando, você fala, puxa vida, por que ele não fez tal coisa, ou assim, ou daquele jeito? É sofrido demais. E como pai, apesar de meus filhos não terem seguido, mas algumas oportunidades, quando mais jovens, eu os levava, aí é pior ainda. O pai sofre mais ainda. O pai ainda que sabe jogar, aí sofre o dobro. Teve um momento que eu falei, não, gente, eu paro porque eu não vou mais ficar olhando a partida dos meus filhos, porque senão eu estava ficando até desagradável em algumas situações, porque se acaba extrapolando até o bom senso. Às vezes eu falei, não, chega, vamos. Joga, depois eu vejo. Ah, meu Deus. Tá bom, Gleison. Eu queria demais agradecer a sua gentileza de ter aceitado o convite para falar de xadrez. É um assunto que não está, não sei se está no seu dia a dia, mas você joga toda noite. Eu sei que o seu dia é mais tomado por questões políticas, pela responsabilidade enorme que você tem em frente à Câmara, mas eu queria te agradecer esses minutos
falando de xadrez. Muito obrigado, viu, Gleison? Sempre às ordens, Lubeno. Um prazer falar de xadrez. Xadrez está dentro da minha vida e nós vamos seguir até o fim com ele. Tá bom. Forte abraço, Gleison. Obrigado. Um abraço.